E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como pode um homem estar sendo assassinado com pedras, sendo apedrejado como se fosse um cachorro, e logo antes de morrer, se pôr de joelhos e clamar a Deus para que Deus não impute este pecado aos seus algozes, seus assassinos? Como pode? Se formos voltar um pouquinho atrás, nós vamos ver que quando este espírito estava em outro homem, que era o mestre deste que estava sendo apedrejado, o mestre de Estevão, que era Jesus, este mesmo espírito em Jesus falou algo semelhante, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Espírito de Deus, ele sempre agirá como Deus, em todas as circunstâncias, em todas as pessoas. A forma como nós nos comportamos, sem dúvida alguma, denuncia o Espírito que está em nós, ali naquele momento. Pegamos espíritos sem nem perceber. E os espíritos nos levam a agir de acordo com as circunstâncias. O espírito humano já tem esta queda, esta inclinação para agir conforme as circunstâncias. E o diabo faz de tudo para criar as circunstâncias que nos levarão a um comportamento reprovável. Mas o homem que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não o leva a agir segundo as circunstâncias. O Espírito de Deus leva a pessoa a agir conforme os seus princípios e valores. Princípios de Deus, valores de Deus. Então, essa capacidade de agir não de acordo com a circunstância, mas de acordo com os princípios e valores dentro da pessoa estabelecidos, me faz lembrar de uma história que eu creio que muitos de vocês conhecem. Um monge e o seu discípulo iam por uma estrada quando passavam por uma ponte. Então, eles viram um escorpião sendo arrastado pela água. O monge correu pela margem do rio e meteu a mão na água ali e tirou o bichinho com as mãos. E quando o trazia para fora, o bichinho, escorpião, o picou. E por causa da dor, o bom homem o deixou cair novamente no rio. Foi então à margem e tomou um ramo de árvore e adiantou-se outra vez a correr pela margem e entrou no rio e colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. O mestre estava sentindo uma dor terrível na mão por causa da picada do escorpião. E ainda assim, depois de ser picado, tentando salvar o escorpião,
e deixando o escorpião cair na água, ele ainda foi, pegou um galho e salvou o escorpião. E o discípulo penalizado disse: mestre, deve estar doendo muito. Por que você foi salvar um bicho ruim e venenoso? Para que se afogasse. Seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão do que o salvou. Ele não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. O monge disse: ele agiu conforme a sua natureza e eu de acordo com a minha. Então, nós temos que ter esta consciência. Às vezes, nós queremos que as pessoas ajam de forma correta. Eu mesmo, muitas vezes, tenho ficado assim, um tanto frustrado, porque as pessoas, algumas pessoas, não agem como deveria. Mas uma palavra tem vindo ao meu coração e me dado esse entendimento. As pessoas agem de acordo com a sua própria natureza. Algumas pessoas são cristãs, cheias com o Espírito Santo. Outras pessoas ainda estão em um processo, talvez no processo de justificação, outros em santificação, outros nem mesmo justo é. Muitas pessoas não são convertidas, algumas, infelizmente, nunca se converterão. Temos que encarar esta dura realidade, que em toda igreja tem as 3 classes de crente. Mas a questão que você tem que se preocupar é com você. Eu tenho que me preocupar comigo. E por ser pastor, está dentro de mim, faz parte da minha natureza, me preocupar e tentar ajudar as pessoas, as 3 classes. Não cabe a mim pregar um sermão diferente para cada classe. Eu só tenho um sermão. O meu ensinamento é apenas para eleito. Aquele que não for eleito e que conseguir se beneficiar com o ensinamento da palavra, amém. Mas o que eu quero dizer aqui, deixar posto, é que às vezes nós vamos ser ofendidos, vamos ser desrespeitados, ou talvez até mesmo agredido, ainda que seja apenas verbalmente. E a tendência humana, a natureza humana é revidar. Porém, nós não temos apenas essa natureza humana do homem de fora, que esse homem de fora não foi redimido ainda. O que foi redimido foi a nossa alma. Então, se por um lado, o humano, o homem de fora, que é o Romanos 7, ele tem essa natureza de revidar, porém, o homem de dentro, a mulher de dentro, que é o Romanos 8, o nascido de novo, aquela pessoa que está em Cristo Jesus, tem a compreensão, a grandeza, a sabedoria dada por Deus para compreender que cada pessoa age, cada pessoa se comporta conforme a sua natureza. Então, uma vez que você é nascido de novo, recebeu o Espírito Santo, a sua natureza foi mudada. Então, você deve procurar agir de acordo com a sua natureza, a natureza do homem de dentro. Não permitir que a natureza do homem de fora domine o homem de dentro. Não.
É o homem de dentro que domina o homem de fora. É o Romanos 8, o novo nascimento, que nos guia e nos dirige. E quando você vê outra pessoa próxima de você, que tem um comportamento, uma pessoa que age conforme as circunstâncias, cabe a você não ser guiado, induzido a se comportar como ele. Não cabe a você ser influenciado por ele, cabe a você influenciá-lo, influenciá-la. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, Deus nos colocou aqui na terra para sermos cartazes de Deus. Um cartaz fala de algo, faz propaganda de algo, anuncia algo. E se nós somos cartazes de Deus, cartazes do céu, cartazes da palavra, nós temos que falar de Deus, falar do céu, falar da palavra. Então, pense nisto, meu irmão, minha irmã, pense nestas coisas. E encha-se de Deus, que você estando cheio, cheia de Deus, você atuará conforme esta natureza. Lembre-se, a forma como nós nos comportamos denuncia a nossa natureza. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.